Mal sabia o profeta que Deus tinha mandado ele pedir para a mulher mais pobre daquela vila. Coisa mais contrassenso, né? Você sabe que a maioria das pessoas, quando a gente fala em contribuir com as coisas de Deus, o primeiro argumento que elas pensam é justamente esse. Mas justo eu vou contribuir? Aliás, elas não falam, né? As pessoas pensam, né? E falam assim, aqui irmãos, hoje está difícil, atenção. Sei que as crianças estão indo, deixa as crianças irem então. Esse assunto é importante. Ok? Mas foram as crianças? É interessante, irmãos, quando a gente fala de contribuição, e esse não é o assunto de hoje, eu prometo, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Não, deve ter alguém mais rico do que eu sou o que menos pode contribuir, eu não preciso contribuir. Mas mal sabe essa pessoa que Deus, quando pede alguma coisa, é porque no fundo Ele está querendo abençoá-lo. E aí, essa pessoa, por pensar assim, ela nunca é abençoada, porque ela nunca contribui e Deus nunca faz aquilo que Ele desejava fazer com essa pessoa. Então, como eu falei, o profeta, Deus mandou ele pedir para que a mulher mais pobre daquela vila fizesse um bolo para ele. Mas o fato é que ela obedeceu e aquilo era um pretexto para que o Senhor pudesse abençoar aquela mulher. Amém? Então, todas as vezes que nós achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus, e eu já falei isso aqui, já falei até em outras mensagens, você sabe, para mim, quando Deus escolhe nós para fazer a sua obra, na verdade não é porque Ele precisa de nós. Deus tem, veja, aquele que criou, irmãos, para pensar, aquele que criou o universo apenas com a sua palavra, você acha que Ele precisa de alguém? O Deus que não é servido por mãos humanas. Então o que deu na cabeça de Deus de vir chamar nós aqui para poder fazer alguma coisa para Ele? Você já parou para pensar nisso? Ou você é do lado dos fariseus que acha, não, porque Deus precisa de mim, né, para essa grande obra que Ele está fazendo nessa cidade. Por que Deus escolheu a gente, irmãos? Vocês não ficam intrigados com isso? Sabe, eu quero dizer que Deus nos dá a sua obra, nos chama para a sua obra, porque na verdade Ele quer a gente. Ele quer Ele quer você. Você sabe, porque como eu sempre brinco, olha, o que a gente mais faz é atrapalhar do que ajudar. Mas Deus faz questão da nossa presença, amém? Essa semana eu estava lavando o carro, a moda brasileira, na porta de casa, com a mangueira e com o pano. E aí, eu, Andressa e as crianças, né? E aí, ela já tinha lavado um lado, eu fui enxaguar, que ela voltou do outro, estava sujo de novo. Falou, o que foi? Eu falei, o Anthony, ele foi lavar de novo aqui. Mas ele lavou com o pano que estava sujo, que eu estava limpando os pneus. Você imagina a maravilha e ficou. Mas você sabe, Deus é assim conosco. Eu acho que a gente faz mais atrapalha a obra do que ajudar. Mas Ele quer a gente, irmãos. Ele quer a gente por perto. Sabe, esse é o santo pretexto de Deus para que nós estejamos perto dEle. Por isso Ele escolheu fazer a sua obra de uma forma perfeita, através de pessoas imperfeitas. Sabe, então esse é o convite de Deus para nós, irmãos. Que alegria poder fazer parte da obra de Deus, né? E eu sei que existem mitos, né? E a maioria das pessoas pensam que servir a Deus é estar aqui em cima, é estar falando, é aquela pessoa que aparece mais na igreja. Não é assim. Tem pessoas que se ensaiam, ficam dias na sua casa ensaiando música, alguma coisa, para ir lá em cima de um púlpito se apresentar para Deus. Ora, Deus não precisa que você esteja aqui no púlpito para você se apresentar. Eu vou confessar algo para os irmãos aqui. Você sabe, quando eu estou ministrando aqui num instrumento, irmãos, eu não consigo ser tão espontâneo com Deus, porque eu estou preocupado com o tempo, estou preocupado com os irmãos que estão acompanhando na música. E você sabe, os melhores momentos em que eu posso ministrar a Deus é quando eu estou sozinho. Não é na frente da igreja, não é no púlpito, sabe? São nos momentos de mais espontaneidade. E você sabe, as pessoas acham que servir a Deus é só estar aqui em cima. Por isso que elas ficam se preparando, ficam ensaiando, falar o dia que eu conseguir falar. Não, deixa eu dizer, isso é um engano que o diabo plantou na vida da igreja. Você sabia disso?
Isso é um engano que o diabo colocou. Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo, a igreja, ela é um corpo. E fala assim, por um acaso no corpo, o apóstolo Paulo, ele pergunta, será que num corpo só tem a boca? Eu acho que quem fala aqui é a boca do corpo, né? Fica só blá, blá, blá. E o apóstolo Paulo pergunta, por acaso um corpo é só a boca? Imagina, um corpo que fosse só a boca. Sabe, não é assim. E ele fala assim, olha, aquelas partes do corpo que parecem ter menos importância, são as que nós mais damos valor, mais cobrimos. Acho que ele estava falando das partes íntimas, né? Porque a gente pensa assim, essa parte não serve para nada. Você que pensa, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Eu chutei um espinho, glória a Deus, porque o Espírito Santo, não que eu seja um cara que anda nas nuvens, mas tudo Deus ministra no meu coração, irmão. Eu chutei um espinho e entrou uma pontinha no meu dedinho. E eu fiquei meditando no Senhor para acalmar a minha raiva. Como que um espinhozinho pode interferir num corpo inteiro, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que pegam infecção e chegam ao extremo de ter que amputar um dedo, um membro, para que aquela infecção não venha contaminar o corpo inteiro. Então veja, cada parte do nosso corpo, ela tem um valor. Me lembro de uma irmã que falou, pastor, eu sou só a unhazinha. Eu falei, pois é, a unha tem valor, experimenta ficar sem unha para você ver como o corpo inteiro não sofre. Sabe? Então, irmãos, nós temos que tirar esse engano do diabo, que apenas quem está servindo é quem está à frente, é quem está numa posição de liderança. Não, o corpo inteiro ele funciona. Agora, por que eu estou falando isso? Irmãos, existem N formas de você servir a Deus. Eu não sei pregar, pastor, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei ministrar. Você sabe, você pode servir ao Senhor com a sua casa. Você pode servir ao Senhor recebendo a igreja na sua casa. Você sabe, eu conheci pessoas que foram tão impactadas pelo amor do anfitrião, foram tão bem recebidas, que eu já vi pessoas que ficaram na igreja porque o anfitrião era uma pessoa que fazia aquilo com tanta alegria, com tanto amor, que elas foram constrangidas pelo amor daquele anfitrião. Você sabe, as pessoas quando fazem as coisas com excelência, elas chamam a atenção. Sabe, às vezes eu vejo um funcionário de alguma loja varrendo o chão, mas fazendo aquilo. Tem pessoas que fazem as coisas com tanta excelência que aquilo nos constrange. Sabe, isso é outra coisa. Você talvez não saiba pregar, não sabe tocar, mas às vezes você sabe passar um pano. Será que todo mundo aqui dá conta de passar um pano? Então existem N formas de servir a Deus. É porque a gente acha, que a forma de servir a Deus é apenas pregando o Evangelho. Não, eu quero dizer que nós somos um corpo, nós somos um conjunto aqui. E se tudo está funcionando hoje aqui, se você chegou aqui, você sentou numa cadeira limpinha, tem um ar-condicionado funcionando, o som funcionando, se a pessoa que está assistindo lá de casa está vendo essa imagem, é porque toda uma equipe funcionou para que isso pudesse acontecer. Essa é a obra de Deus. Sabe, pelo amor de Deus, não vai chegar lá no céu e falar para Deus, eu não servi porque eu não tive oportunidade. Por favor, não fala isso. Se você acha que o problema é esse, você me procure, que a gente vai dar um jeito nisso aí, rapidinho. Amém, queridos? Glória a Deus. Não era isso que a palavra de hoje, mas eu creio que edifica. Edifica ou não edifica, irmãos? Amém. Abre aí então em Hebreus 10, 25. Bem, esses dias nós temos falado muito a respeito da comunhão, a respeito da unidade da igreja, e não por acaso, né, esse texto aqui de Hebreus 10, 25, fala de algo para os nossos dias. Você sabe, há uma forte voz dentro de mim, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias dessa dispensação, né? Dessa era, né? Nós estamos muito próximos do cumprimento das coisas que estão em Apocalipse, nós estamos muito próximos da vinda de Jesus Cristo,
E Hebreus 10, interessante que tem uma admoestação, gostaram dessa palavra? Tem uma advertência, uma exortação para a igreja. Sabe, nós vimos aqui, há 2 domingos nós temos falado, que a igreja, como que a igreja começou? A igreja de Atos. Qual que era a receita? Qual era a fórmula? Doutrina dos apóstolos e comunhão. A igreja, ela começou na comunhão. A doutrina balizando, mas a igreja começou nos primeiros dias com a comunhão. Agora, olha o que o autor de Hebreus aqui, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, pelo estilo literário, eu acredito fortemente que é o apóstolo Paulo, mas não podemos afirmar. Mas aqui o autor de Hebreus então fala o seguinte, Hebreus 10, no verso 25: não deixemo-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então eu queria falar, vou continuar falando sobre esse aspecto da igreja do Senhor. Amém? Amém? Você sabe, como eu falei, desde o início da fundação do mundo, Deus em si já era uma comunidade, uma vida compartilhada. Nós somos criados para ter uma vida compartilhada. Deixa eu dizer, a igreja do Senhor é o cumprimento. Sabe, eu acho maravilhoso que o Senhor nos permite experimentar de algumas coisas que nós vamos viver na eternidade. Você sabe que o Espírito Santo é isso, é um adiantamento. A Bíblia fala que ele é um penhor, é mais ou menos assim. Olha, eu vou garantir que eu venho buscar vocês aqui, eu vou dar um adiantamento, um pagamento adiantado para você. Só ia receber lá no céu a presença do Espírito Santo, mas eu vou te adiantar isso aqui, ó, para provar que o que eu estou falando é verdade. E eu quero dizer que a igreja na maneira como ela foi estabelecida pelo Senhor, ela é um desses adiantamentos daquilo que nós vamos viver e fazer lá no céu. Sabe, por isso é importante você avaliar muito bem se esse é o ambiente que você quer, até para você decidir para onde você vai depois. Deus está te dando a chance de você saber, né? Mas vai saber se eu vou gostar do céu, né? Prova aqui na igreja. Se você achar que o negócio está meio ruim, tem uma outra opção. Não recomendo, mas existe também essa opção. Mas a igreja, brincadeiras à parte, irmãos, a igreja, ela é um adiantamento. O propósito de Deus para a igreja é que a gente viva na unidade. E nós vemos lá em Atos 2 que a igreja, ela começa assim, a Bíblia fala que diariamente, vamos abrir lá, eu gosto desse texto, Atos 2, se não me engano é o verso 45, Atos 2, depois dos 4 evangelhos, tem gente que fala que Atos é o 5º evangelho, porque os 4 evangelhos falam de Jesus presencialmente, agora está na moda isso, né? Presencial e telepresencial. Os 4 evangelhos falam do Jesus presencial. O livro de Atos fala do Jesus que é o seu corpo. Você sabe, o apóstolo Paulo, quando começou a perseguir os cristãos, e Jesus aparece para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja é Cristo. Então, eu posso dizer que Atos é o 5º evangelho, porque o Atos fala da igreja, fala de Cristo também. Atos 2, é um pouquinho antes do 45, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Tá. Esse NVI, deixa eu ver, eu acho que é na Almeida. Sim, na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim, é uma versão que está mais fiel ao texto original. E Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você sabe, eu talvez não dei a ênfase, a Simone me lembrou. Você está aí, né, Simone? Eu não estou enxergando direito.
eu não dei tanta ênfase. A Simone falou que eu falei, mas é algo que eu sinto do Espírito de reforçar isso. Que, você sabe, nós falamos que a chave dessa igreja de Atos, e você vê aqui, que foi uma igreja que ganhou a cidade inteira, todo dia se convertia gente, as pessoas olhavam de uma forma simpática para ela, porque a Bíblia fala que, quer ver? Que fala que as pessoas perseverando todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Mas a Bíblia fala que era uma igreja que as pessoas olhavam para essa igreja e gostariam de estar nela. E aqui fala que haviam dois elementos: a doutrina dos apóstolos e a comunhão. Mas talvez um elemento mais chave aqui, eu possa deixar batido, ter passado batido por ele, era que a Bíblia fala que eles perseveravam. Amém? Só para garantir que você entendeu, fala assim: perseveravam. Sabe, não adianta a gente ter a doutrina dos apóstolos, não adianta a gente ter a comunhão, se não perseverar. Você sabe, tem pessoas que elas vão esporadicamente à igreja, e aí elas recebem o ensino apostólico. Tem pessoas que elas vão esporadicamente à comunhão, e elas têm parte, mas aqui fala que eles perseveravam. Havia uma vontade deliberada deles estarem juntos, sabe? Não era assim, ocasionalmente, não, vai ter um churrasquinho lá na casa do fulano, nós vamos dar um pulo. Não, eles entenderam que era necessário perseverar. E é interessante que Jesus Cristo, quando fala a respeito da vinda do Espírito Santo, ele fala o quê? Para os discípulos: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, perseverem. E a Bíblia fala que eles entenderam o recado, estavam eles reunidos quando veio o Espírito Santo. Então, para que você possa desfrutar disso aqui, não é apenas algo esporádico, não é algo que vai acontecer de você vir uma, duas vezes, e talvez não vai acontecer na primeira, não vai acontecer na segunda, mas eles entenderam a vontade de Deus, e havia um entendimento, e havia um propósito, não, tem algo intencional da parte deles, de ter a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Você sabe, irmãos, nós precisamos ser intencionais. Eu gosto das mensagens das igrejas americanas, eles falam muito disso. Olha, você precisa ser intencional, ou seja, tudo que você for fazer, faça com propósito, faça com objetivo, não fica à deriva. Você sabe, tem pessoas que ficam à deriva na vida. Não, né? Como diz aquele encapetado lá, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar para onde ela vai. Você sabe, você não pode ser assim. E há também um entendimento da religião, da passividade. Você sabe, a religião, ela é algo passivo, né? Esses dias lá no Brasil teve um feriado religioso lá, né? Da pessoa que eles escolheram para ser padroeira do país, né? Tá ruim, né? Porque o negócio tá meio difícil lá. E eu estava vendo, né? A mídia noticiou aquilo, mostrou aqueles cultos, né? E é interessante aquela expressão religiosa das pessoas. É algo que chega a ser mórbido. Não sei se vocês já perceberam isso. É uma cara assim de morbidão. As pessoas, sabe? As pessoas, e você sabe, isso é profético. Se não me engano, é o Salmo 8 que fala assim: dos santos que foram feitos de barro. É o 8 ou o 16? Me ajuda aí, gente. Ou é o 15? O Salmo eu sei de cor, eu não sei de cor, eu só não sei o endereço. Que fala assim, que o nosso Deus não é como essas estátuas que tem mãos e não apalpam, tem nariz e não cheiram, tem olhos e não veem, tem boca e não falam. Ou seja, está falando dos ídolos que as pessoas criavam. E ali traz uma profecia, uma maldição para essas pessoas. Fala assim: tornem-se iguais a eles, aqueles que o adoram. Já viu, quem idolatra muita estátua, fica com cara de estátua? É isso que eu estou falando. Você vê aquele negócio meio, pessoa, é aquela coisa mórbida,
Por isso que nós estamos no meio de um jejum que é o que, irmãos? 21 dias contemplando a Cristo, porque você é aquilo que você contempla. A Bíblia fala que nós, com o rosto desvendado, contemplando a Cristo, somos transformados à sua imagem. Quanto mais você contemplar a Cristo, mais você vai se parecer com Ele. Por isso o Evangelho é Jesus Cristo, amém? Uma vez uma pessoa veio falar comigo, porque a gente não fala de pecado aqui na igreja. Parece até que pode pecar. Eu falei, não é isso. O problema é que se eu ficar falando do pecado, para o que você vai se transformar? Você vai se transformar em pecado. A Bíblia fala isso, que o arguilhão da lei é o pecado. Ou seja, quanto mais a lei, quanto mais eu te condenar, mais você vai pecar. A única maneira de você largar o pecado é você entender a graça e você olhar para Cristo. Sabe, eu quero dizer que todas essas mensagens com cara de evangelho, mas que fazem a pessoa olhar para si mesma, não são evangelho, porque evangelho é falar de Cristo, é você olhar para Cristo. Jesus Cristo falou, assim como a serpente que foi erigida no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ou seja, você sabe a história, lá no deserto as pessoas foram picadas por serpentes, porque elas haviam desobedecido a Deus. Você sabe, isso é tudo profético, né? Nós recebemos o veneno da serpente, que é Satanás, por causa da desobediência. Nós somos os filhos da desobediência. E aí eles oraram a Deus, Arão orou a Deus para quê? Para que Deus tirasse as cobras. Foi isso que Deus fez? Deus falou assim, não vou tirar o pecado. Como isso é difícil, meus irmãos. Você sabe, Paulo falou assim, Deus, tira esse espinho da minha carne. Eu sei que tem gente que pensa muitas coisas a respeito do espinho na carne de Paulo, mas existe uma regra de interpretação bíblica, talvez você já tenha ouvido falar, a lei da primeira menção. E a primeira vez que a palavra espinho na Bíblia aparece foi quando surgiu o pecado. Então, é porque a maioria das pessoas acha que os homens de Deus não têm defeito, né? Mas eu acredito seriamente que o espinho na carne de Paulo era um pecado que ele tinha que lidar. E aí Paulo fala para Deus, Deus, eu quero ser santo. Talvez essa seja a sua oração. Deus, eu quero te servir, eu não quero pecar mais, eu não quero mais brigar em casa, eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais olhar pornografia, eu não quero mais ceder aos vícios. Tira isso de mim, Deus. E Deus responde, a minha graça te basta. Porque eu não me relaciono com você baseado no seu comportamento. Eu me relaciono com você por causa de Jesus Cristo. A minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. Sabe, você não tem que estar preocupado com isso. Sabe, mas eu não estou dizendo, irmãos, que você deve pecar. E, sabe, esse é um tremendo engano das pessoas. Mas eu estou dizendo que a maneira de você ser livre do pecado não é buscando a condenação, é olhando para Cristo, é entendendo a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós não estamos mais debaixo da lei, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós estamos na graça. A Bíblia fala, porque o pecado não terá poder sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então o que é a lei? É a condenação. Você sabe, quanto mais condenação, mais pecado. Irmãos, parece paradoxal, mas eu te falo isso. Sabe, eu estava um dia desses assistindo um vídeo, e agora é uma praga isso, né? Você vai no Facebook, você assiste um vídeo, o bicho vai te mostrando outro, e outro, e outro, e outro. Você tenta largar do celular, ele não sai da sua frente. E aí, eu acho de extremo mau gosto, mas tinha uma pegadinha, né? E passou assim. Eu acho que era do Brasil, porque estava em português escrito. Montaram uma barraquinha, tipo aquelas barracas de fantoche, no meio de uma praça pública, e só uma bolinha assim, e algo escrito bem grande assim, não olhem. Vocês estão rindo, vocês já entenderam o que aconteceu. O Bobocó botava a carona lá e pá, uma torta na cara. É piada, mas como eu falei, Deus fala comigo em tudo, né? Por incrível que pareça, até no espinho que eu chuto, mas até no vídeo idiota que eu vejo na internet.
E eu estava pensando como que é a lei. A lei é exatamente isso. Ninguém ia olhar naquele negócio, porque tinha uma placa dizendo, não olha, agora eu quero olhar. Sabe, essa é a lei. Por isso que o diabo, quando ele vai tentar, ele usa a lei. Você sabe, o diabo quando foi tentar Jesus Cristo, ele usou a lei. Ele usou a palavra de Deus. E o diabo o tempo inteiro, ele usa a própria lei de Deus para nos acusar. Você só vai ser livre quando você entender a graça de Deus e se libertar da lei. Então eu não cometo o pecado, não é porque não pode, é porque eu não quero. É diferente, é uma mudança de natureza, irmãos. O problema da religião qual que é? Pouco importa se você quer ou não quer, mas você tem que parar com o que você está fazendo. Não é assim? O cara se converte, e aí, não, agora você tem que se vestir desse jeito. Agora você tem que andar desse jeito. Agora você tem que falar isso. Agora você tem que comer desse jeito. Aí o cara, ele, na verdade, começa a virar um fantoche. Ele não é ele mesmo. E aí você cria um problema, porque dentro da reunião, perto dos crentes, ele é uma pessoa, fora ele é outra. Já viu gente assim? Não precisa levantar a mão, não. E é por isso que esse tipo de gente não funciona no nosso meio, aleluia. Porque nós somos uma igreja relacional, a gente se encontra. Não tem como você fingir por muito tempo. Sabe, uma igreja onde as pessoas se encontram uma vez por semana, por 1 hora, só dá aquele tchauzinho protocolar, né? Peraí, o tchau de misa é assim, não mexe nem o braço, né? Sabe, essa igreja ninguém vai ter problema mesmo, irmãos. Essa igreja é muito santa, porque ninguém se conhece. Agora, vai numa igreja relacional, o cara não dá conta de fingir. O cara não dá conta. A gente estava numa reunião um dia desse, aí a pessoa começa descontraindo, daqui a pouco deu uma gargalhada, eu falei, soltou a franga. Mas é no momento que a pessoa baixa a guarda, né? Estou brincando estava conversando com um amigo meu ontem, ele não é crente, e aí eu estava contando, ele vem muito aqui para Orlando, né? Que a gente tinha alugado uma casa, que a gente ia ficar 9 famílias lá em Orlando. Ele falou, vixe, mas será que isso dá certo? Eu falei, claro que dá, ué, claro que dá. Mas eu não toparia não, a casa é muito boa, mas vai dar problema. Eu falei, se der problema é bênção, porque é oportunidade da gente tratar, oportunidade da gente lidar, sabe? E a igreja é isso, é ferro afiando ferro, é uma pedra lixando na outra, é esse o relacionamento. Por isso a importância, você não vai conseguir ser transformado sendo um ermitão, vivendo lá na sua individualidade, sendo um monge tibetano. Não tem jeito, irmãos. Mas o Espírito Santo pode me transformar. Pois é, mas o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo escreveu aqui que você tem que estar junto. Então ele até pode, mas ele não quer. Claro, Deus pode tudo, irmãos, pode ou não pode? Deus não podia falar assim, transforma o Elias, pá! Aí de um dia para o outro eu virei o cara mais santo. Ele não quer, entendeu? Porque de alguma forma ele acha que algum defeito meu vai estar lixando algum de vocês aqui. Eu sei que lixa. Mas sabe o que é lindo, irmãos? O dia que você fala assim, Deus, o Elias tem um monte de defeito, mas quer saber? Eu também tenho, então por isso nós podemos andar juntos, sabe? Você entendeu a graça de Deus. Você agora pode receber a graça de Deus, porque você abriu mão da justiça própria. Você sabe, quem é muito exigente com os outros, ele não consegue ser, ele também é exigente consigo mesmo. Não sei agora que situação que eu vivi esses dias aqui, mas eu lembro também de uma lá do Brasil, que a gente ia multiplicar uma célula, e a gente separou um casal lá para ser líder, e aí um casal veio reclamar com a gente, porque esse casal aqui não pode liderar, ele tem esse problema, tem esse, tem aquele. Aí eu falei assim, então lidera você. Eu falei, não, eu de maneira alguma. Quer dizer, ninguém está qualificado para ele, mas ele também não está qualificado. Por quê? A Bíblia fala que a medida com que você mede, vai ser medido por quem? Por você mesmo, freguês. Você está entendendo? A régua o dedo que você, esse é clichê, né, do mundo, né? O dedo que você aponta, você está apontando 3 dedos para você. Tem uns que ainda falam assim, um para Deus, né? Como se Deus estivesse lá. Deus está aqui. Então veja, quando lá no Pai Nosso fala assim, perdoai assim como nós perdoamos nossos devedores, aquilo ali
Deus está dizendo o seguinte: que se você não perdoar os outros, você não vai conseguir ser perdoado, porque se você é exigente com os outros, você é exigente consigo mesmo também. Então a igreja é esse desafio de você abrir mão da justiça própria, de você olhar para o defeito dos outros e falar: apesar do defeito, eu vou perseverar, eu vou ficar aqui. E até que você fala assim: porque no fim das contas eu também sou pecador. O dia que você enxergar a si mesmo, você vai parar de reclamar dos outros. Porque no fundo quem reclama dos outros é porque não conhece a si mesmo, né? Não sei quem que estava me falando, não é da igreja, por isso eu posso contar aqui. Porque eu fui humilhado em tal lugar, e eu fui humilhado e tal, eu já estava de saco cheio daquilo. Eu falei: você sabe uma coisa? Só é humilhado quem é arrogante. Só é humilhado quem é arrogante. Porque quem já é humilde, ele não pode ser humilhado. Você acha que um tapete vai reclamar de estar sendo pisado? Mas eu fui feito para isso. Não mandaram eu sentar lá no fundo. Mas quem sou eu mesmo, né? Só consegue ser humilhado quem é arrogante. Então vocês estão entendendo, irmãos? Tudo é a gente entender a questão da justiça própria, entender que nós temos defeito. A partir do momento que você enxergar a si mesmo, você vai olhar para os outros e falar: mas poxa vida, né? Que é isso? Eu também sou cheio de problemas, eu também sou cheio de defeitos. É isso que Deus quer te ensinar através da igreja. Se você entendeu isso, meu irmão, parabéns, você conheceu a graça de Deus. Porque aí você vai falar: nem eu, nem ele, é tudo pela graça do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, veja, por isso, Jesus, quando fala assim para aqueles discípulos: permanecei juntos, permanecei, aguardem todo mundo junto, não sai ninguém, entendeu? Ninguém sai daqui. Eu gosto de um meme que o povo põe nos grupos de WhatsApp, que o cara sai do grupo, né? Aí busca, o povo coloca de novo o infeliz no grupo. E aí eles botam o meme lá: aqui a gente não aceita perder ninguém, você volta para cá. Sabe, é mais ou menos assim. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Você acha que os caras eram tranquilos? Não era não, gente. Você acha que eles eram mais santos do que nós? Agora, está falando uma turma aqui de 70, 120, né? Você imagina, aquela turma ficar todo junto, tinha que ter uma disposição, obediência. Não, Jesus mandou perseverar. Sabe, o Espírito veio, revestiu eles de poder. E aí, nós vemos aqui a característica da igreja primitiva. Qual que era? Eles continuavam perseverando. No quê? Na comunhão, no ensino. Ou seja, havia uma vontade deliberada, eles eram intencionais. Eu queria ficar em casa, eu estou cansado do trabalho, não dá para eu ir, mas eu sei que eu preciso ir na reunião da igreja, eu sei que eu preciso estar com os irmãos, porque no final das contas, é isso que Deus quer para mim. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Há um desejo intencional, irmãos, é o que eu te falei. Não fica à deriva, não deixa a vida te levar, porque deixa eu dizer, toda força que faz é para baixo. Tem um ditado do povo que fala assim: para baixo todo santo ajuda. Mas não é santo da igreja não, meu filho, é santo lá das coisas ruins, que sempre vai te puxar para aquilo que é errado. Então, se não houver uma vontade deliberada, se você não tomar uma decisão de perseverar, uma decisão de estar na igreja, uma decisão de estar com as pessoas e viver a vida da igreja, deixa eu dizer, você não vai desfrutar daquilo que Deus quer dispensar através da igreja. Tem um porquê, irmãos, não é por acaso que Deus manda a igreja andar junta. Sabe, então, a chave deles, a chave dessa igreja era a perseverança. Mas agora, eu vou chegar no texto, mas também estou acabando, eu prometo. Eu sei que o horário já está indo aí, já está indo embora. Aí agora nós lemos aqui Hebreus 10, 25. Qual que é a recomendação aqui que o autor de Hebreus fala? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, já tinha crente naquela época querendo assistir culto da igreja primitiva só pela internet. É bênção demais a internet, irmãos. Sabe, nesses dias da pandemia,
nossa mensagem. Eu tenho pessoas assistindo lá no Brasil, tem pessoas. Agora, uma coisa que eu sempre deixei claro: se você está assistindo, não ache que isso é tudo, isso é só o ensino. Você precisa ter a parte da comunhão, você precisa encontrar com o corpo de Cristo. Não adianta você ficar só estudando, sabe? Você vai virar um chato, um teólogo, né? Como eu digo, um telólogo. Por que é telólogo? Porque é chato. O cara, ele sabe tudo que você vai falar, ele tem um argumento, ele tem um escudo, uma defesa. Mas isso aqui eu já ouvi. E a palavra não entra mais no coração dele, porque ele se armou de tal forma, ele foi vacinado de tal forma com a palavra, que nada mais convence o cara da chatice dele. Por isso que a Bíblia fala que Deus está perto dos humildes, amém? Deus resiste ao soberbo, mas está perto dos humildes. Deixa eu dizer, se você não tiver humildade para aprender, se você não tiver humildade para mudar a sua mente, para trocar os seus valores, Deus não pode fazer nada com você. Porque a Bíblia fala assim: transformai as vossas mentes, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Deixa eu dizer, se você continuar com o mesmo padrão de pensamento, achando as mesmas coisas, pensando que você já sabe tudo, deixa eu dizer, não tem como. Não tem como. Não tem como Deus trabalhar com você. É filho, mas é filho rebelde dentro da casa. Está lá, mas não vai experimentar. Nós temos que ter essa disposição de aprender, de crescer. Então veja, internet é maravilhoso, irmãos. A mensagem tem ido, mas veja, não pode parar aí. Você tem que estar conectado na comunidade, você tem que fazer parte da igreja. Eu sou parte da igreja invisível de Deus. Conta outra, meu. Conta outra. Igreja invisível não dá problema, não tem relacionamento, sabe? Se fosse tudo invisível, Jesus não precisava deixar a igreja, ele mesmo. Mas você não está vendo? Não, então eu tenho comunhão com a igreja. Não, existe a igreja física, sabe? Nós precisamos estar conectados. Então aqui, Hebreus 10, 25 fala: olha, está chegando o fim dos tempos. Você sabe, a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, muitas coisas, muitos desafios vão surgir. E agora, Deus, o que eu faço? Permaneça junto. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns que só querem assistir pelo YouTube, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, há uma outra importância também de você estar na igreja, porque aqui é o lugar onde nós sustentamos uns aos outros. Se você for olhar no Velho Testamento, a representação da igreja, que era o tabernáculo de Deus, ele era feito de tábuas de madeira revestidas de ouro. E aquelas tábuas de madeira, os estudiosos da Bíblia dizem que elas apontam, você sabe, madeira na Bíblia aponta para a natureza humana. E aquelas tábuas, elas eram encaixadas umas nas outras, o que aponta como a maneira do Senhor edificar a sua igreja, que é através das pessoas encaixadas e conectadas umas às outras. Aquilo já falava da igreja, porque é impossível você arrancar uma tábua dali, porque elas estavam todas conectadas uma das outras. Você sabe, quando uma pessoa sai da igreja, irmãos, ela não sai de repente. E eu posso dizer que, apesar do pouco tempo que eu tenho como pastor, eu já consigo identificar os sinais de alguém que está propenso a sair da igreja. É claro que, como pastor, a minha atitude é ir atrás da pessoa, é conversar com ela, é alertá-la. Mas na maioria das vezes a pessoa, ela não quer escutar ou já tomou a sua decisão. Mas a pessoa dá sinais. Sabe, e um dos primeiros sinais é a ausência da comunhão. Você sabe, é mais ou menos, não sei se você fica assistindo Discovery ou National Geographic, quando você vê uma manada e um leão vai atacar, sempre tem um que fica para trás. Um leão nunca ataca aquele no meio da manada, nunca ataca no meio dos outros animais, ele ataca aquele que ficou para trás. E é interessante como você vê a maneira do diabo agir exatamente a mesma, irmão. Então, ninguém sai de repente da igreja, mas o primeiro sinal, ela começa a se afastar da comunhão. Porque o diabo sabe que dessa forma, ele pode começar a trabalhar de uma forma maligna, de uma forma de enredar a pessoa, para tirar e afastar. Primeiro afasta do grupo, depois ataca. E o diabo é tão sujo, porque quando essas pessoas são atacadas, muitas vezes elas querem retornar, mas aí ele
acusa. Agora você vai voltar? Ou vem pelo orgulho? Ah, mas e aí? Você vai voltar lá? Vai dizer o quê? Você saiu? Você vai pedir perdão? Você vai voltar? Então veja, é algo extremamente maligno, irmãos. Por isso, Hebreus 10 fala assim: olha, à medida que se aproxima o dia, a Bíblia fala que os dias são maus. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. Você sabe, irmãos, nós estamos nos preparando para viver coisas difíceis, tempos difíceis. Então fala o seguinte: à medida, não vos deixem de se reunir como igreja, mas procuremos encorajar uns aos outros. Sabe, essa é outra característica da igreja. É aqui que você é encorajado. Você sabe, até no erro dos outros eu me encorajo. Um dia desse um grande pastor caiu em pecado, e muitas pessoas ficaram chateadas, e eu falei, claro, ninguém se regozija numa situação dessa, mas eu falei, uau, Deus, isso mostra que Ele é tão humano quanto eu. E da mesma forma como o Senhor usava Ele poderosamente, porque talvez eu poderia pensar, mas usa esse homem porque ele é muito santo, usa esse homem porque ele deve viver já numa outra dimensão, já passou para o lado de lá, está só o corpo dele, o cara já é anjo. Não, ele é homem como eu, ele tem tentações como eu, ele tem pecados como eu, e Deus usa ele. Quer dizer, Deus pode me usar também, sabe? Eu olhei de uma forma diferente para aquilo, sabe? Até o tropeço dos nossos irmãos é algo terapêutico, é importante para a gente saber, para nós lembrarmos que Deus continua nos amando, Deus continua nos usando, sabe? Essa é a igreja, esse é o poder da comunhão, esse ambiente, esse environment que Deus criou para nos guardar e nos proteger, sabe? Por isso, não deixemos de nos reunir. Então, você vê, Jesus Cristo, quando foi derramado, falou do Espírito Santo, falou para aqueles discípulos: permaneçam, fiquem juntos, não saia ninguém, não saia para nada, andem juntos. Aí depois a igreja primitiva, que ia ganhando, as pessoas já tinham entendido a lição, fala que eles perseveravam juntos na comunhão, na doutrina. E agora em Hebreus nós vemos, olha, à medida que vai chegando os últimos dias, permaneçam, fiquem juntos, sabe, não se afastem, porque Deus, o projeto de Deus é através da sua igreja. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu prometi que eu não ia exceder o tempo, nós estamos rigorosamente no horário. Eu peço que você se levante, nós vamos orar. E eu sei que muitas vezes, irmãos, a gente, quando chega às vezes até o culto dominical, a gente vê como uma obrigação. Obrigação é muito ruim, né? Um dever. Não, preciso ir no culto. Mas você sabe, a comunhão, ela é tão importante quanto esse culto, que é um culto de ensino. A igreja de Atos, ela tinha o ensino. A Bíblia fala que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas que ela também perseverava na comunhão. Sabe, eu sei que como a gente aprendeu que a comunhão é algo opcional, a gente não dá importância. Mas eu espero que você nessa mensagem tenha entendido o quão importante é nós andarmos em comunhão, andarmos em unidade. E o meu desafio, o que eu peço para que você coloque diante do Senhor agora, é que você tenha uma decisão, uma vontade deliberada, que você seja intencional em andar junto com a igreja do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, olhe ao Senhor.